Vamos ter a palavra da oração, oremos. Querido amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estar aqui na tua casa. Pai, é sempre uma bênção estar aqui na tua casa, reunidos uns com os outros. Pai, nós hoje viemos para te adorar em espírito e em verdade. E Pai, nós pedimos que toques os nossos corações. Pai, que o Espírito Santo faça a sua obra nos nossos corações. Também pedimos que nos visites de maneira especial. E Pai, que o Senhor seja glorificado em tudo o que nós fizemos aqui esta manhã. E nós pedimos tudo isto em nome da Filha com gratidão. Amém. Obrigado, podem sentar-se. Mais uma vez é muito bom ver cada um de vós aqui hoje da manhã. Agora vamos cantar o próximo hino. Agora vamos dizer o nosso versículo mesmo, que se encontra em Isaías 43, versículo 7. Agora vamos dizê-lo em conjunto. Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Agora mais uma vez. Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Muito bem, sim senhores. Agora vamos cantar o próximo hino. Yeah.
Agora vamos ouvir o versículo das crianças. Muito bem, para todos nós. Reconheço, abre Provérbios 3:6. Reconheço em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Muito bem, obrigado, crianças. Ok, agora em termos de anúncios. No dia 25, nós vamos tomar a ceia do Senhor e é sempre um momento especial em que nós lembramos daquilo que o Senhor fez por nós lá no Cruz do Calvário. Então, por favor, venham preparados para esse tempo especial. O chá dos senhores que foi marcado neste dia também foi adiado para já, para outra altura. Também dia 29 vamos fazer o próximo culto de louvor e oração, no dia 29 às 19 horas. Também temos o nosso Ministério Culturais Sorrisos. Não se esqueçam de trazer coisas fofinhas para as crianças hospitalizadas ou roupas também. O prazo para esse para este ano será dia 9 de dezembro e é a mesma coisa para os cabazes de Natal. Então vamos recolher comida para os cabazes de Natal até dia 9 de dezembro. E obrigado a todos que já participaram nestes dois ministérios. É uma oportunidade de ministrar aos outros através destes dois ministérios. Haverá um ensaio do coral hoje à tarde às 15 horas, hoje à tarde às 15, e acho que é tudo em termos de anúncios. Sim, agora vamos fazer nosso levantamento de ofertas. Vou pedir ao irmão Alberto para me ajudar, faz favor. Ó bondoso Deus e amado Pai, muito obrigado porque nos trouxestes aqui à tua casa. É sempre um privilégio estarmos aqui e as pessoas aqui, os nossos irmãos. É sempre um prazer realmente estar e que venham mais visitantes e estarem aqui connosco para te celebrar tudo aquilo que tens nas tuas Escrituras, Senhor. É sempre glorificante, é sempre realmente muito bom que estejamos todos juntos e que cada um que aprende, que nós que tenhamos que aprender mais de Ti, Senhor, porque Tu és o único Deus a quem podemos venerar todas as nossas coisas, as nossas petições, Pai querido. Obrigado, Pai, que Tu seja uma benção às pessoas que aqui estão e que as enches e que as fortaleças com tudo aquilo que eles vão ouvir aqui pelo Teu servo e que seja por honra e glória do Teu Filho e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
de pé, enquanto nós cantamos o último hino. E as crianças podem ficar à espera da professora lá na porta. Muito bem. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5.
Vamos ler versículos 16 a 26. Gálatas 5, versículos 16 a 26. E antes de lermos o texto, queria agradecer a todos por estarem aqui hoje da manhã. Eu sei que não é fácil por causa da chuva, mas estamos contentes por estar aqui hoje da manhã. Vamos ficar de pé, quem pode, em reverência da palavra de Deus. Vamos ler Gálatas 5, versículos 16 a 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras de carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estes, acerca dos quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Obrigado, podem sentar-se. Nos últimos 2 domingos, temos considerado vários aspectos sobre o Espírito Santo. A minha esperança tem sido que nós vejamos como o Espírito de Deus desempenha um papel fundamental na vida do crente. Primeiro, nós demos uma olhada à pessoa do Espírito, como ele não é alguma força mística, mas tem personalidade, e que ele faz parte da Santíssima Trindade, como nós lemos em 1 João 5, 7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito. E esses 3 são um. E nós vemos como os 3 são coiguais em natureza e atributos. Além de ser coeternos, os 3. Em Hebreus 9, 14, o Espírito Santo é chamado o Espírito Eterno. Quer dizer, ele coexistiu com Deus o Pai e com Deus o Filho desde a eternidade. O Espírito não tem princípio nem fim. De seguida, nós consideramos a promessa do Espírito, concentrando-nos numa benção em particular que é ligada a esta promessa, que é o começo da época da igreja. Fazendo uma aplicação, nós vimos como existe
uma ligação especial entre o Espírito de Deus e a igreja. Um exemplo disso é dado em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, onde nós lemos sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E o João escreve no fim de cada carta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós, como uma igreja local, demos ouvidos à voz do Espírito, enquanto Ele fala aos nossos corações, e não apenas como indivíduos, mas também como uma igreja. Ele nunca nos desviará da verdade nem da vontade de Deus. Enfim, faríamos bem em sintonizar os nossos ouvidos com aquela voz divina interior do Espírito Santo, sendo sensíveis e submissos à sua orientação. Hoje da manhã eu pretendi falar sobre a prática do Espírito, tocando em certos ministérios do Espírito e como Ele ensina, guia, convence, comunica, testifica, santifica, etc. Porque o Espírito Santo tem um ministério ativo na vida do crente. Mas eu fiquei a pensar sobre o fruto do Espírito, conforme referido no nosso texto de hoje. Na verdade, o fruto do Espírito é precisamente o resultado da sua obra de santificação na vida do crente. Pois é o Espírito de Deus que santifica o crente, conformando-o a cada vez mais à imagem de Cristo. Eu li a seguinte frase outro dia que faz muito sentido e ao mesmo tempo perturbante. Liberalismo dos nossos dias tem produzido outro espírito que não tem personalidade nem divindade, cujas obras são apenas emanações. Ou seja, pessoas hoje em dia não querem um espírito que santifica as suas vidas, nem transforma as suas vidas. Mas nós sabemos que isso não é o espírito da palavra de Deus. Amém? Amém. Eles não querem um espírito que as conforma à imagem de Cristo. Ou fizemos diferença entre eles e o mundo. O Espírito de Deus, o Espírito da Bíblia, promove e produz vidas santificadas, sendo cada vez mais conformes à imagem de Cristo. Concordo com isso? Isto é o Espírito de Deus que faz isso. Isso é o objetivo do Santo Espírito. Então, com isso em mente, eu gostava de dirigir a vossa atenção novamente para esta passagem que se trata do fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Mas antes de mais, vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Querido amado Pai, muito obrigado pela liberdade de abrir a Tua Santa Palavra sem perseguição. Até agora nós temos essa liberdade. Por isso nós ficamos gratos. Porque há países onde pessoas não têm essa liberdade. Pai, eu oro que nós não levemos com pouca importância a Tua Santa Palavra.
Porque é ela que transforma as nossas vidas. Pai, nós chegamos à parte do culto onde nós abrimos novamente a preciosa palavra de Deus. Por isso eu peço a tua ajuda, porque eu quero ficar como instrumento nas tuas mãos enquanto eu transmito a mensagem que me deste. Pai, ajuda-nos a bem manejar a tua palavra e interpretá-la segundo a orientação do teu Espírito. Por favor, toca nos nossos corações e que nós ouvimos de ti, Pai, hoje da manhã, através da tua palavra. E em cima de tudo nós pedimos que o Senhor seja glorificado em tudo que nós fizemos. Nós entregamos agora esta hora nas tuas mãos. Também nós queremos lembrar das crianças hoje da manhã que estão agora na sua classe. Por favor, esteja com a professora enquanto ela dá a lição. Que as crianças fiquem atentos à lição, à história. É a nossa oração que cada criança se converta a Cristo muito cedo na sua vida. Pai, agora nós pedimos tudo isto em nome do teu Filho com gratidão. Amém. Ao começarmos, eu quero repetir novamente que o Espírito Santo desempenha um papel fundamental na vida do crente. E eu creio que há muita confusão hoje em dia a respeito do Espírito Santo. É por isso que me senti levado a fazer este estudo sobre o Espírito Santo. E como nós vemos no nosso texto de hoje, é vital que o crente ande no Espírito para o fruto do Espírito ser produzido na sua vida. Nós lemos aqui no versículo 16, digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, aqueles desejos carnais, aquelas coisas proibidas de Deus. Quando a Bíblia diz aqui andai em Espírito, esta palavra andai leva a ideia de viver de acordo com um certo padrão pelo qual se governa a sua vida. Será que nós temos um padrão pelo qual nós deveríamos viver a nossa vida? Será que nós temos um padrão? Sim, temos. E não é a filosofia do mundo, como o mundo pensa. Não, nós temos um padrão divino que tem sido dado a nós, nomeadamente a palavra de Deus. Sim, nós temos um padrão. E o Espírito Santo, no meu entender das Escrituras, nós sabemos que a nossa vida é santificada pela palavra de Deus. É verdade ou não? A Bíblia diz em João 17:17, santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Mas também acredito que o Espírito Santo faz parte nesta transformação, nesta obra, e ele faz este trabalho utilizando o padrão divino, a palavra de Deus, trazendo à nossa mente as verdades da palavra de Deus. Concordo com isso? Portanto, esta ideia de andar em Espírito é viver segundo o padrão que o Espírito Santo estabelece ou implanta no nosso coração
E este padrão vem da palavra de Deus. Enfim, é passar a vida em submissão à vontade do Espírito Santo, que é contrária da vontade da carne. Versículo 17. Também concorda com isso? A vontade do Espírito é contrária à vontade da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes apoiem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Por isso, nós devemos permitir que o Espírito nos guie, versículo 18, para não andarmos na carne. Como filhos de Deus, sendo selados e habitados pelo Espírito Santo, nós devemos dar prioridade a Ele, especialmente à sua obra nos nossos corações, porque é o Espírito que vai produzir o seu fruto nas nossas vidas. É isso que eu esperava transmitir hoje de manhã, enquanto nós consideramos o produto do Espírito, nomeadamente o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é o produto do Espírito. Eu gostava que nós começássemos com uma breve descrição do caráter do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O caráter do Espírito, do fruto do Espírito. Em primeiro lugar, convém notar que, como Paulo se refere aqui ao fruto do Espírito, vem isso? É o fruto do Espírito. Isso quer dizer, é fruto que não tem origem no crente, mas sim no Espírito. Estão comigo? Eu acho que nós temos tendência para pensar que eu tenho que produzir este fruto. Estão comigo? Mas nós não manufaturamos o fruto, nós simplesmente manifestamos o fruto do Espírito. É o que o Espírito Santo produz no crente, mas no crente que é rendido totalmente ao seu controle. Estão comigo? Por outras palavras, nós dependemos do Espírito de Deus para manifestarmos essas virtudes espirituais na nossa vida. Sem Ele, nós nunca conseguiremos manifestar essas virtudes espirituais. Estão comigo? Sem Ele é impossível. Assim, o fruto do Espírito é o resultado de uma vida totalmente rendida ao controle do Espírito Santo, cuja vontade é trazer cada crente à imagem de Cristo. De fato, o fruto do Espírito tem sido descrito como um retrato moral de Cristo, em cuja semelhança o Espírito Santo deseja para nos trazer. Ou seja, quando olha para o fruto do Espírito, pode facilmente ver Cristo, as características de Cristo, o caráter de Cristo. É verdade ou não? Uma coisa é certa, nós devemos imitar Cristo
nas nossas vidas cristãs. Também concordo com isso? Quando o mundo olha para nós, deveria ver Cristo em nós. Amém? Sabem que isto é o significado da palavra cristão? Sabiam? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, por isso eu chego à conclusão de que há muitos crentes, mas poucos cristãos. Estão comigo? Porque há muitos crentes que não representam Cristo na sua vida. E isto é triste. Isto é um sinal que os crentes não andam submissos ao Espírito. E assim não manifestam o fruto do Espírito. Isso faz sentido ou não? Já foi dito que o fruto do Espírito é o transplante da imagem de Cristo no caráter do crente. Por isso eu concluo que o Espírito de Cristo é uma manifestação da imagem de Cristo na vida do crente, visto que são traços de caráter encontrados em Cristo. Não sei quantos aos irmãos, mas eu quero que Cristo seja visto em mim. Quando o apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito, ele, na verdade, projeta o que deveria ser o caráter ideal do crente. Aquilo que deveria ser manifestado na vida do crente. Mas é algo produzido pelo Espírito no crente. Aquele crente que é rendido ao controle do Espírito. Estão comigo? Então, isto é o caráter do fruto do Espírito. É o fruto do Espírito, produzido pelo Espírito na vida do crente. De seguida, eu vejo também aqui a combinação do fruto do Espírito. Não somente o caráter, mas a combinação do fruto do Espírito. E é interessante notar como o apóstolo Paulo aqui se refere ao fruto do Espírito e não aos frutos do Espírito. Estão comigo? Ao fruto singular e não aos frutos do Espírito. E eu creio que isso tem significado. Porque o fruto do Espírito, em essência, forma um todo harmonioso espiritual das virtudes espirituais em consequência da obra do Espírito no coração do crente. É um grupo, um todo harmonioso de várias virtudes que deveriam ser manifestadas na vida do crente. Dito de outro modo, é o cacho espiritual de 9 virtudes produzidas na vida do crente. Assim, este feito da obra do Espírito é visto como um todo unido, que tem um propósito unido, nomeadamente a manifestação da imagem de Cristo, que é a pessoa por trás desta obra espiritual. Faz sentido? Nós queremos olhar para este fruto como coisas diferentes, isoladas, mas é um grupo, um cacho espiritual, não é? Um cacho lindo da imagem de Cristo na vida do crente. Em contraste do fruto do Espírito,
o apóstolo Paulo menciona aqui as obras da carne, plural. As obras da carne. E ele aqui utiliza aquela forma plural quando se refere às obras da carne. São o resultado, essas obras da carne são o resultado da concupiscência da carne. Esta palavra concupiscência quer dizer desejo daquilo que é proibido. E eu li esta semana que a razão por trás disto, o fato que Paulo usa a forma plural, é que as obras da carne funcionam independentemente e que não têm nenhum princípio unificador diferente do fruto do Espírito. Por outras palavras, a carne faz o que deseja fazer apesar da divisão ou dano que pode causar. Por isso, vemos como o Espírito e a carne são sempre em luta. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Sabem que a palavra cobiça aqui quer dizer ter desejo contrário do outro. Porque a carne não quer fazer o que o Espírito Santo deseja que nós façamos. É verdade ou não? A carne sempre quer fazer algo contrário. E eu creio que o apóstolo Paulo estava sempre em luta quando lê Romanos 7 com a carne. Porque a nossa carne sempre quer fazer ao contrário da vontade do Espírito. A Bíblia diz aqui que e estes apoiam-se um ao outro. São os opostos na batalha espiritual. Enfim, estas 9 virtudes espirituais não ficam isoladas, mas formam um cacho produtivo do caráter cristão enquanto o crente vive sob o domínio e controle do Espírito de Deus. Com isso eu pergunto, como está? Como é o seu relacionamento com o Espírito hoje de manhã? Será que está submisso ao seu controle? Permitindo que Ele produza este caráter na sua vida? Este caráter cristão na sua vida? Ou será que está dominado pela sua carne? Permitindo que a carne faça o que quer fazer. Portanto, nós vemos aqui o caráter do fruto do Espírito, a combinação do fruto do Espírito, estas 9 virtudes como um cacho espiritual, não é? Com um princípio unificador, um propósito unificador, e é para produzir a imagem de Cristo na vida do crente. Continuando, eu vejo no versículo 22. O versículo 22 apresenta-nos com a conduta do fruto do Espírito. A conduta do fruto do Espírito. São 9 virtudes, 9 características que serão manifestadas na vida do crente ao andar em Espírito. São a apresentação exterior da obra interior do Espírito Santo. Eu li hoje de manhã que são princípios interiores
E esses princípios interiores e a conduta exterior devem andar em harmonia. Não faz sentido? Faz sentido. Na verdade, todas devem ser manifestadas na vida do crente. Agora, eu não pretendi elaborar em cada característica, porque se eu fizesse isso, nós estaríamos aqui até 9 da noite, ok? Mas eu vou dizer o seguinte. Quando o Espírito de Deus está em controle da sua vida, escutem bem, também preciso de ajuda nesta área da minha vida. Quando o Espírito de Deus está em controle da sua vida, quando você é rendido totalmente a Ele, quando você verdadeiramente anda no Espírito, em primeiro lugar, o amor de Deus será evidente na sua vida. O amor de Deus. De fato, é o Espírito de Deus que derrama o amor de Deus na nossa vida. É verdade ou não? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz em Mateus 22, 37 e Lucas 10, 27. Pensem nisso, irmãos. Que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de todas as forças, de toda a mente, não é? Será que nós temos esse amor por Deus? Será que nós temos aquele amor pelas coisas de Deus? Isto deve tocar nos nossos corações. Será que nós temos aquele amor, não somente por Deus, mas também pelo Senhor, pela nossa família, pelos nossos irmãos em Cristo? Epa, pastor, quer que eu ame aquele irmão no outro lado da igreja? Aquele irmão com que é difícil conviver? Sim. Sabem que a Bíblia também diz que nós deveríamos amar os nossos inimigos também. Pastor, isto é difícil. Mas quando nós andamos no Espírito, é possível. Não sabiam? Eu não sei quantos aos irmãos, mas eu quero que o amor de Deus seja evidente na minha vida. E eu oro, quando eu faço as minhas orações, eu sempre oro a Deus. Deus, por favor, acrescente ao meu amor por Ti. E que esse amor seja evidente na maneira que eu vivo. Sabem que o seu testemunho é um indicador a quem ama, ou o que ama mais. Isso faz sentido ou não? Pessoas ao nosso redor sabem bem o que nós amamos, o que tem em primeiro lugar na nossa vida. Portanto, quando nós andamos no Espírito, esse amor será evidente na nossa vida. Sabem também que este amor aqui, na língua grega, é ágape, assim que dizem aqui em Portugal, não é? Que é um amor sacrificial. É um amor que tem vontade de fazer sacrifícios. É um amor que eu desejo que seja evidente na minha vida por Deus. Que por vezes leve sacrifícios da minha parte. E às vezes isto não é fácil. Mas eu quero que Ele veja que eu o amo
de coração. E estou com vontade de fazer sacrifícios para mostrar esse amor por Ele. Isto faz sentido ou não? E por vezes isso significa que eu tenho que sacrificar algumas coisas na minha própria vida que têm ocupado o lugar de Deus na minha vida. Também, desculpem, eu disse que não queria elaborar, mas estou a elaborar. Mas pronto, agora também diz aqui que quando nós andamos no Espírito, também vamos experimentar o gozo de Deus. Aquele gozo constante em Deus e nas coisas de Deus, além de nos regozijarmos quando os tempos se tornam difíceis. Apóstolo Paulo em Filipenses 4:4, o que ele diz em Filipenses 4:4? Regozijai. Isso. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E o apóstolo Paulo escreveu isso quando ele estava preso. Então, como é que nós podemos nos regozijar nos tempos difíceis da nossa vida? Andar no Espírito. É andar no Espírito. Permitir que Ele tenha controle da nossa vida. Também, andar no Espírito vai produzir paz. Paz com Deus. Paz de Deus. Sabem que são coisas diferentes, não é? Especificamente, paz de Deus. Nós vamos sentir a paz de Deus quando nós andamos no Espírito, porque quando nós andamos no Espírito, vamos fazer coisas agradáveis a Ele. E assim vamos sentir a paz de Deus. Agora estou a avisar, está bem? Para os irmãos para se prepararem. Vou pisar nos pés um pouco, ok? Preparem-se. Também creio que nós podemos tirar aqui uma aplicação. Dizer que nas famílias, infelizmente, não há muita paz. Estou a falar a verdade ou não? Há divisões em famílias. Entre pais e filhos, e entre irmãos e irmãs, e não sei o quê. Será que poderá haver paz? Pode haver paz nas famílias quando andam no Espírito? Eu acredito sim. Quando cada membro de família, especificamente aqueles que são crentes, quando eles andam no Espírito, quando o Espírito de Deus tem controle, haverá paz. Porque quando há divisão, é porque alguém está a seguir a vontade da carne. Isto faz sentido ou não? Eu estou a criar uma coisa estranha. Eu creio que é verdade. Também diz aqui que longanimidade será evidente na nossa vida, que é aquela qualidade de manter um bom temperamento. Ui! Isso dói um pouco. E implica aquela virtude de evitar conflitos, curar feridas, ter a vontade de perdoar. Ui! Também dói. Mas como filhos de Deus, e com a ajuda do Espírito Santo, nós temos e devemos perdoar os outros. E às vezes não é fácil,
Porque aquela pessoa não sei, fez isto e aquilo e... Ui. Quantas vezes eu deveria perdoar essa pessoa? A Bíblia nos dá a resposta. É só 420 vezes, não é mais nada. Não. Não. Deveríamos ter a vontade de perdoar as pessoas quando somos vítimas de injustiça. Vão pensar, pastor, isso é possível. Mas sabem que nós temos o melhor exemplo para seguir, que é o próprio Senhor. Será que Ele era vítima de injustiça? E lá na cruz, quando Ele estava pendurado na cruz, passando tudo o que Ele passou, o que Ele disse? Pai, perdoa-os. Não sabem o que estão a fazer. Então não me diga que é impossível. Quando nós andamos no Espírito, é possível perdoar pessoas. Também, a Bíblia diz aqui que eu já me perdi. Em referência ao perdão, a nossa tendência é para nos vingar. É verdade ou não? Olha, você fez isso a mim, então eu vou fazer assim também. Vamos fazer uma troca. Mas isso não é o tipo de caráter cristão. A próxima característica é ligada com esse, que é a bondade. Bondade. É aquela vontade de fazer o bem para com os outros. É procurar ser gentil para com os outros. E eu digo-lhe que isto pode fazer muito na área de ser uma boa testemunha para Cristo. Concordo com isso? Quando nós fizemos aqueles atos de bondade, segurando a porta para uma senhora entrar, por exemplo. Quando eu faço isso, muitas vezes aqueles senhores olham para mim, porque acham que não é normal. Olham para mim como se eu fosse alguém estranho, não sei. Também temos fé. Versículo 22. Fé. Esta palavra fé pode ter vários significados, por exemplo, como fé justificadora, aquela confiança em Deus. Mas isso não é o significado aqui. Esta palavra fé aqui refere-se àquela questão de ser fiel, fidelidade, credibilidade, lealdade. Refere-se à pessoa de confiança. E eu digo-lhe que quando o Espírito de Deus está em controle, seremos fiéis a Deus. Amém? Seremos fiéis a Deus. Vamos ser fiéis à casa de Deus. Vamos ser fiéis em ler a palavra de Deus. Vamos ser fiéis em oração. Mas tudo se resume a isso. Deus espera que nós permaneçamos fiéis na vida cristã. E isso virá quando nós nos cedermos à obra do Espírito na nossa vida. E depois temos mansidão. Estou a correr. Mansidão. Mansidão. Que tem muito a ver com humildade. Humildade. Uma característica perdida entre crentes hoje em dia. Humildade. Já foi dito, mansidão não é fraqueza, nem falta de caráter, mas mostra força ao ser humilde. Até o próprio Senhor era manso, mas de forma alguma mostrou fraqueza da sua parte.
Na verdade, mansidão mostra força no caráter cristão, a vontade de se submeter à autoridade de Deus na sua vida, sendo sujeito à sua vontade e a tudo que Ele pode permitir na nossa vida. Mansidão é o oposto do egoísmo. Por último, mas não menos importante, temos temperança, que é autocontrole. Tem a ver com o domínio sobre todos os desejos carnais. Pessoas lutam com vícios na sua vida. Mas quando entregam os vícios a Deus, confiando na obra do Espírito, vão sair vitoriosos. Mas isso é unicamente possível quando nós nos submetemos ao Espírito. Quer dizer, vitória é nossa. Não com o eu a controlar o eu, mas quando nós permitimos o eu a ser controlado ou dominado pelo Espírito. Faz sentido? Há vitória na vida cristã quando ela ou ele está cheio do Espírito. Portanto, eu vou concluir com a culminação do fruto do Espírito. Qual é a principal razão de manifestar o fruto do Espírito? É trazer glória a Deus. Nós iniciamos o ano com este tema, não é? Procurando a glorificar a Deus. E isso é uma maneira como nós podemos glorificar a Deus, é manifestar o fruto do Espírito. E não só. Fruto, quem aqui gosta de fruto? Fruta? Gosto muito de fruto. Especificamente martilhos. Fruto é visto como um benefício daqueles que desejam apanhar o fruto. Não é? Nesse sentido, quando o crente manifesta o fruto do Espírito, será para o benefício dos outros. Então, quando nós manifestamos o fruto do Espírito, nesse sentido, damos um bom testemunho diante dos outros. E além disso, quando nós manifestamos o fruto do Espírito, especificamente diante do mundo, poderá ter o efeito positivo em levar as pessoas a Cristo. Estão comigo? Uhum. E além disso, quando nós manifestamos o fruto do Espírito, também terá o efeito de encorajar os outros crentes a andarem no Espírito. Assim, terá um efeito, uma influência positiva. Então, irmãos, há benefícios em andar no Espírito, não há? Há. Em conclusão, como o fruto é um sinal de vida na videira, certo? O fruto do Espírito é um sinal que Ele está a trabalhar na vida do crente. Manifesta a submissão total ao Espírito. Quando penso nisso, uma vida completamente rendida ao Espírito nunca será igual em caráter como era. Haverá uma transformação notável. Nesta passagem, o apóstolo Paulo apresenta-nos com uma diferença entre aquele que anda segundo a carne e aquele que anda no Espírito. E eu concluo que as obras da carne são
aquelas características daqueles que não conhecem o Senhor. Faz sentido ou não? Versículos 19 a 21. São características daqueles que não conhecem o Senhor. E não sei quanto aos irmãos, mas eu não quero manifestar a imagem do mundo, que é governado pela carne, mas eu quero manifestar a imagem de Cristo na minha vida, sendo governado, dominado e guiado pelo Espírito. Só assim o fruto do Espírito será produzido na nossa vida. Mas como os últimos versículos indicam, tem que haver uma crucificação diária da carne. É verdade ou não? Tem que haver. É uma morte para nós mesmos, não é? Para a nossa carne, para o pecado. Então deve haver uma constante crucificação da carne e dos seus desejos carnais, reconhecendo que, como filhos de Deus, nunca mais somos sob o domínio da carne. Então, eu vou terminar com isto. Nós que vivemos no Espírito, Romanos 8, versículos 9 e 10, nós que somos vivos no Espírito, nós que vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito e ser guiados pelo Espírito para produzir o fruto do Espírito. Ouviram? Nós que vivemos no Espírito, nós que somos crentes, devemos andar no Espírito e ser guiados pelo Espírito para produzir o fruto do Espírito. É por isso que eu disse, o Espírito Santo desempenha um papel fundamental na nossa vida cristã. Agora, aqueles que não conhecem o Senhor, o apelo é, primeiro, aceitar Cristo como Salvador para ser selado pelo Espírito e ser habitado pelo Espírito. Isto é o primeiro passo. E quem está aqui ou quem está a ouvir através da internet, isso é o primeiro passo para os que não conhecem o Senhor como Salvador. Isto é o primeiro passo. Depois é ter uma vida rendida completamente ao Espírito, permitindo que Ele tenha controle completo para que Ele possa produzir o seu fruto em nós. Amém? Vamos orar. Querido Pai, obrigado por este dia, obrigado pela mensagem. Espero que fosse uma ajuda, um encorajamento para nós que somos crentes, para que sejamos sensíveis ao Espírito, ao seu controle, para que tenhamos vidas rendidas totalmente a Ele. Pai, por favor, perdoa-nos onde nós falhamos nesta área. Porque nós queremos manifestar a imagem de Cristo na nossa vida. Porque nós queremos que o mundo veja Cristo em nós. Não para nós sermos louvados, mas para Tu seres glorificado. Pai, por favor, fala agora aos nossos corações. Nós pedimos tudo isto em nome do Teu Filho com gratidão. Amém. Muito bem, agora vamos cantar um hino antes de sairmos. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos cantar uma estrofe deste hino, depois vamos para as nossas casas. Salvador, tu
desejo andar junto ao Senhor, amém, sendo submisso ao Teu Espírito. Agora vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir ao irmão Ari, se não se importa, para nos dizer oração, faz favor. Senhor Deus, nós queremos agradecer por este culto e oramos, Senhor, para que a Tua palavra possa permanecer nos nossos corações. Que o Teu Espírito possa cada vez mais controlar as nossas vidas, Senhor. É esse o nosso desejo como Teus filhos e oramos, Pai, para que Tu possas, Senhor, cada vez mais trabalhar nos nossos corações, Senhor, e que este fruto maravilhoso seja produzido nas nossas vidas para a glória do Teu nome. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça também durante o restante deste dia e também que nos diz a Tua proteção. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.